pedindo para que Deus fale conosco. Soberano Deus, Pai querido, aqui está o teu servo, Senhor. Nós humildemente o colocamos diante da tua presença e intercedemos pela tua misericórdia, para que o Senhor o use segundo a sua vontade. Fala conosco, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa força e a nossa esperança. E nós confiamos em Ti, por isso aqui estamos, mais uma vez para ouvir a Tua voz. Por isso nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber nosso irmão Ivo com a salva de palmas. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Então hoje nós vamos primeiro eu vou fazer a oração, depois nós abra a palavra aí. Eu agradeço a Deus e ao pastor Levi por esta abençoada oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, eu peço ao Espírito Santo que me dá direção e sabedoria para eu pregar esta palavra. Vamos fazer uma oração, né? Aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, Deus é Deus. Abençoa o pastor Levi e a sua família. Abençoa a família desta igreja, as que estão presentes e as que não vieram hoje. Mas que o Senhor esteja com cada um aonde estiver. E eu me apresento a Deus, que este culto racional seja agradável a Deus, em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão aí que a palavra é a semente desta noite. Vamos abrir aí Mateus 13, o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler até o 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola. Dizia: eis que o semeador sai a semear, e ao semear, uma parte cai à beira do caminho, e vindo as aves o comeram, quero dizer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra,
Saindo, porém, o sol queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outro caiu entre os espinhos e, crescendo, e a sufocou. Outra, enfim, caiu em boas terras e deu frutos 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Continuando aqui no versículo 10. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falou por parábola, porque vendo não veio, ou melhor, por isso falo por parábola, que vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouviram o que ouves, e não ouviram. O que vocês ouvem, eles queriam ouvir e não ouviram. Entendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, não a compreende. Vem o maligno e arrebata que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boas terras é o que ouve a palavra e o compreende. Este frutifica e produz
a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amém. Pode se sentar. Eu não ia fazer a leitura total, mas o Espírito Santo me disse: faça um pouquinho de sacrifício, fique em pé mais um pouco e vamos ler todo mundo na palavra. Então eu tomei essa decisão de ler. É uma leitura, vamos dizer assim, extensa, mas vale a pena. Então veja bem, dessa leitura, dessa parábola, eu tirei uma coisa que eu li uma vez num livro. Esse livro eu não tenho ele mais. O tema do livro era ver para crer, né? Ou crer para ver. Então veja bem, a maioria das pessoas, como foi Tomé, né? Ele queria ver para crer, mas feliz aquele que crê para ver. Jesus disse essa palavra: feliz aqueles que não viu, mas creu, né? Ele disse, eu não estou lembrado agora em qual parte. E teve um outro escritor também de um outro livro, que agora atualmente eu estou lendo. Ele disse que o nome dele chama John Stott. Provavelmente é em inglês, eu não sei. Na verdade eu vi escrito no livro, mas o próprio livro não é dele. Ele está falando desse estudioso da Bíblia, no livro que eu estou lendo. Ele diz: identifica a ilustração como uma janela, certo? Identificar a ilustração como uma janela. É o que a gente vai fazer, né? Tentar colocar nessa palavra uma luz para que cada um entenda. Ele chama a atenção sobre os sermões contemporâneos. Tem muito análise e pouca respostas. Falando John Stott, o mesmo fala da cultura moderna, que é mais visual que ouvinte. As pessoas normais, quer dizer que as pessoas normais hoje é mais acostumada a ver do que ouvir. Já gastaram milhares de horas assistindo filmes e jogos, comerciais televisivos. Os espectadores estão mais acostumados a ver que ouvir. Por este motivo, eu convido aos irmãos, aqui já é palavras minhas, por esse motivo eu convido aos irmãos que possa ver com os ouvidos, certo? Então, quero também citar uma outra parábola de Jesus, né? Uma outra palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, que às vezes muitas pessoas lêem a Escritura, mas ela precisa ser examinada, entendeu? Então esse John Stott é uma pessoa de visão, né? Ele tem grandes visões em panoramas evangélicos, ou melhor, panoramas de sermões, né? E a gente tem que estudar para ter experiência de quem tem, vamos dizer assim, bastante tempo de janela no linguajar, né? Nossa.
ele também chama atenção, né? Que a maior parte das pessoas hoje usa muitos jargões, né? E ainda ele fala também da televisão. E hoje a moda é narrativa, né? Tudo é narrativa. Qualquer coisa que a pessoa for fazer, se não concordar com ela, isso aí não é verdade, é uma narrativa só. Mas essa narrativa aqui do sermão é verdadeira. Ela é a palavra de Deus. E diz assim no versículo 10: então os discípulos se aproximaram e perguntaram sobre a parábola, porque ele fala em parábola. E Jesus respondeu: porque vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concedido. Versículo 12 diz assim: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Aqui ele está falando do conhecimento da palavra, do reino de Deus. Que aqueles que não têm, até o que tem será tirado, né? É meio contraditório, né? Se ele não tem, como é que será tirado? Os que têm será dado mais ainda. E os que não têm, aqueles que não têm, que tem pouco, será tirado. Tem gente que usa isso na nossa vida secular, em situações, em passagens, vamos dizer assim, situações financeiras, mas aqui está dizendo, mais para frente, ele está falando do versículo, ele está falando para os discípulos, por quê, né? Que eu poderia ter pego a referência lá de Isaías, que ele fala que isso é para cumprir o que está escrito em Isaías, mas aqui não cita essa passagem em Isaías, mas sei onde está, mas não lembro agora o versículo. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os olhos, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, veja bem, Jesus está chamando a atenção. Eu, no meu entender, como, vamos dizer assim, são uma aplicação minha, um exemplo. Às vezes a pessoa vai a um culto e ela não dá muita importância para a palavra, sai do culto e não levou a semente para casa. Se a semente não foi colocada, ou entrou no coração dele, mas quando chega porque é um momento difícil na vida, não vou nem dizer uma enfermidade, às vezes um aborrecimento, a pessoa já esquece, que a palavra está chamando atenção sobre essa parte, mas a pessoa fica diante
de uma televisão, de um celular, hoje mais de celular, né? Fica ali horas e horas e não se cansa. Mas diante da palavra de Deus, às vezes o pregador estende um pouquinho, ou às vezes o culto passa um pouco do tempo e as pessoas às vezes não gostam, não é isso, pastor? Tem gente que às vezes não gosta. Não estou dizendo que tem alguém aqui, né, nesse sentido. Eu quero dizer aqui, a gente está falando palavras, não é para, vamos dizer assim, para as pessoas, mas para mim e para nós e para Deus. Nós estamos aqui, vamos dizer assim, expulsando a palavra do Senhor. Então, quando Jesus vem explicar, ele fez questão de colocar aqui na parábola dele, citar Isaías, que antes dele viveu uns 700 anos mais ou menos, mas ele acreditava na escritura, que naquela época já era escritura o livro de Isaías. Então, para vocês verem, ou para nós ver a importância que tem a palavra de Deus, uma passagem de mais ou menos 700, 750 anos antes de Cristo, e Cristo estava falando sobre esse mesmo autor deste livro. E o versículo 17 diz assim: em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei-vos, pois, a parábola do semeador. Depois eu dou continuidade aqui, mas eu quero só falar sobre o versículo 17. Ele quis dizer que muitos dos nossos antepassados, daquela época inclusive, queria ter vivido no tempo que Jesus viveu, queria ouvir a palavra de Jesus, né, sendo dele mesmo. Então Jesus citou muitos que queriam estar vivendo, estar ouvindo essa palavra. Então vocês são uns privilegiados. Ele disse aqui no versículo 16: vocês bem-aventurados, porém, os vossos olhos, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Glória a Deus. Então a gente tem que torcer para que nós também estejamos nesse grupo do bem-aventurado, e que alguma coisa que acontece em nossas vidas por causa da palavra, nós não desistimos dela, ou daquela atitude, ou daquele plano, seja ele de Deus ou nosso, mas nós temos que mostrar que somos cristãos e lutamos com a verdadeira humildade que Jesus nos ensinou. Que ele, sentado num barco, e a multidão na praia em pé. Imagina como a gente analisar uma multidão, e Jesus sem um microfone, sem uma caixa de som, falando só da garganta. Será que toda aquela multidão ouvia a palavra dele? Mas por que ele procurava ficar na beira do mar? Porque é o seguinte, eu já estudei, eu já vi num livro, pessoa que falou dessa pregação, dessas e outras pregações. Ele falava, né, distante a água, a palavra ia
por cima das águas e se espalhava na multidão. Isso é uma análise de alguém que estudou e saber que, vamos dizer, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas enchem aqui essa rua, quase o quarteirão inteiro. Então uma pessoa subir lá, um exemplo, lá num banquete, ou melhor, num palanque, nós estamos em cima do caminhão, e sem o microfone vai falar, a pessoa nem até no meio do quarteirão vai escutar. Mas aquela multidão, todas sairiam dali, ou melhor, saíam dali, satisfeitas porque ouviram a palavra. Mas não é uma simples palavra, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo, o Deus que tem poder. Então a gente não vai conseguir entender muitas coisas que ele fez. Conforme eu vejo, né, já vi algumas pregações sobre a multiplicação dos pães. E também a mulher do azeite, que foi pregada esses dias aqui, né, foi falado aqui, né, uma botija de azeite, e o profeta falou para ela: procura bastante vasilhas e pega vasilha com todos os seus vizinhos e entra na tua casa com teus filhos e fecha a porta. Não fechou a porta, não entrou ninguém ali. Está aprovado. A Bíblia não fala que entrou alguém levando, né, seria hoje um tambor de 200 litros ou mais ainda de azeite. E azeite naquela época era uma coisa difícil. E ela entrou com fé, ou com a fé do profeta, e colocou a botija, um pouquinho de óleo, né, para que dali aquele pouquinho de óleo não acabava, ela ia enchendo, as outras vazias, ia enchendo, até o óleo só parou, o azeite, quero dizer, desculpa, o azeite parou de cair só quando acabou as vazias. Então aqui vem a situação aqui, né, que Jesus falou: quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Porque é com pouco que começa. Ele quer chamar a atenção que é com pouco. Às vezes a pessoa fala: minha fé é tão pequena, né? Minha fé é tão pequena, quer dizer, a fé é minha ou é de Deus? Se eu for pela minha fé, eu estou na pedra, porque a minha fé não tem tamanho, não é nada. Mas eu tenho em mim a fé de Deus, porque essa é a que vale, a fé de Cristo Jesus. Então nós temos que ter em mente que não é a nossa fé. A mulher não entrou dentro da casa com aquelas vazias tudo com a fé dela. Você concorda comigo ou não? Sim. Será que ela entrou lá, viúva? Será que ela entrou com a fé dela? Mas no coração dela estava dizendo assim: mas de onde vai vir esse azeite? Ou melhor, de onde? A mesma coisa quando a gente está diante de uma situação difícil. Mas é onde eu vou arrumar solução para essa situação? E Jesus está falando o tempo inteiro aqui. Se a gente for ler o livro de Mateus, tem várias passagens que ele está falando da fé. No livro de João, o que ele fala lá em João 32, 8:32? O que está escrito em João 8:32? O nosso amigo e amigo do Brasil, Bolsonaro, falava muito em João 8:32. Se você acreditar, verás a glória de Deus. Esse é o versículo, João 8:32. E tem outra passagem, se eu não me engano também, eu agora não me lembro aonde, mas está dizendo: não tenha medo, tenha somente fé.
Vai estar em Marcos essa palavra. Não tenha medo, tenha somente fé. Então aqui ele explica as parábolas. Vem no versículo 18, ele diz assim, aí ele passa a explicar corretamente para que os discípulos entendam. Aqui ele está falando para os discípulos. Entendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola, ou melhor, não é parábola, é palavra. Eu estou misturando as coisas aqui. Vou voltar ao versículo 19 de novo aqui. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, esse que foi semeado na beira do caminho, Jesus quer dizer que ele nem fala que teve alguma coisa. Chegou o inimigo na orelha dele e falou, ele pensou, veio no pensamento, já está com outro pensamento, já está pensando em outra coisa. Por isso que a palavra de Deus fala em vigia, vigiai e orai. Por quê? Porque às vezes a gente está num pensamento positivo, está pensando em Deus e vem outro pensamento na nossa mente. Qualquer um de nós, eu acho que é igual a eu também. Você está querendo mentalizar uma palavra. Por exemplo, ontem eu estava escrevendo esses bolsos aqui e veio um sono. Mas por que esse sono, né? Desse jeito eu não aguento, eu não vou conseguir ler o tanto que eu preciso ler e escrever o que eu preciso escrever. Sono mesmo, fala a verdade, sono pesado. Era o que? A Samara estava para cá, estava aqui na igreja. Ainda não era 8 horas ainda, não era 9 horas. Era 8 horas mais ou menos. O que eu fiz? Firmei o pensamento do Espírito Santo, pedi ajuda a ele. Dali a pouquinho subiu o sono sem eu perceber. Entendeu? Não é o que? É vontade, é esforço. Porque eu acho que é um compromisso grande a pessoa chegar aqui na frente, né, e falar da palavra de quem? De Deus. Então, o que eu quero? Não importa, se tivesse uma pessoa só aqui na frente, eu ia pregar do mesmo jeito. Se tivesse a igreja cheia, gente lá do lado de fora, talvez eu poderia falar um pouco mais alto para quem está lá fora ouvir. Mas o que importa é que a gente tem que dar o valor da palavra de Deus do tamanho que ela tem. É igual eu digo para vocês, a fé não é nossa. Deus está dizendo aqui, versículo 12: pois o que tem lhe será dado mais, você terá abundância se você tem. Aqueles que não têm, será tirado. Então, como que não tem, será tirado? Eu creio que é o que tem pouco, né? Que tem pouco será tirado. Aí vem o versículo, eu acabei de falar do versículo 19, vamos falar do versículo 20 agora. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Nossa, que palavra bonita, recebe, festeja. Mas aí o versículo 21 fala assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
que é escandalizar, né? Na minha opinião, escandalizar é o seguinte: poxa, mas eu estou fazendo isso, eu estou na fé, eu estou na igreja, eu acabei de orar, e o que está acontecendo? Ela já pega e fala assim: mas que Deus é esse que é tão difícil, né? Mas não é que a pessoa não tem firmeza no que ele, não tem raiz em si mesmo. Jesus está dizendo aqui, não é raiz nele, em Jesus, porque o que tem raiz nele está seguro, ele é a rocha. Não, Jesus não é a rocha, pastor? Jesus é a rocha. Então, se tem raiz nele, está seguro. Mas aqui Jesus está chamando a atenção, vocês percebem que ele fala assim: chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Às vezes é o seguinte, eu dei um exemplo lá, toda segunda-feira eu faço uma reunião com meus funcionários e leio ali, às vezes eu dou salmo, mas toda segunda-feira eu leio o Salmo 91 e peço para eles repetir comigo. Lá naquela tradução que eu tenho, a tradução de linguagem de hoje, né? Aí eu estava explicando para eles com relação a pessoa, vamos dizer, firmar na palavra, saber que a palavra ela é de Deus, né? Não é qualquer tropeçãozinho, qualquer outra coisa, a pessoa desanima, fala, abre a boca, fala bobagem. Isso é o que o inimigo gosta, é isso que ele gosta. Então veja bem, eu falei para ele assim, imagina você, eu vou dar um exemplo aqui sobre a perseguição por causa da palavra. Eu dei esse exemplo para eles agora nessa segunda-feira. Você dá um exemplo seguinte: se tem vou dar um exemplo, eu dei um exemplo para ele lá do traficante do morro do Rio. Se o cara é amigo deles, faz o que ele pede, ele entra lá e sai, ninguém incomoda ele, não é não? Tô certo ou não? Agora, se o cara chegar lá e querer ser contra ele, arrumou para a cabeça. Se não quiser morrer, tem que sair fora. Isso é lá em qualquer lugar que tem, que nem polícia entra. Existe isso aí. Então, o que acontece? Quando você está do outro lado, do bem, do lado de Jesus, o inimigo de Deus e nosso, ele quer tirar nós desse caminho, né? Falei igual mineiro agora, né? Ele quer tirar nós do caminho, ué. Ele quer tirar aquele que está no caminho certo, que está olhando, está com a mão no arado, ele quer colocar uma pedra ali na frente e falar: não, se eu puder tirar ele do caminho, depois ele que se vira. Eu vi uma pregação uma vez de um pastor, se eu não estou enganado, é Abílio, não sei do que, não me lembro, é um moreno. Ele falou assim: gente, tem tantas pessoas que se enrolou tanto com o diabo que ele fica se perguntando lá na cadeia por que ele entrou naquilo. Você acha que o diabo vai estar lá e vai estar consolando ele, levando a aguinha gelada para ele? Ou não, ele vai estar dando risada lá e batendo papo. Esse é meu, esse não adianta, ele faz o que eu quero, então é meu. Então nós não podemos fazer o que ele quer, nós temos que fazer o que Jesus quer. Então nós não podemos nos escandalizar quando se trata da perseguição, porque nós vamos ter perseguição. Qualquer um que vai pela palavra, eu acho que eu já falei aqui, né? Até a minha família falou: poxa, depois que o Ivo mudou de religião, os negócios dele foi tudo de cabeça para baixo. Mas não tem nada a ver com a religião. Eu quando era católico também tinha fé. Só que quando eu passei
para a parte evangélica, eu comecei a entender mais a Bíblia. E comecei a ver algumas mentiras que aconteciam quando eu estava no catolicismo. E aí, quando a gente descobre as mentiras, o que a gente acontece? Quando você conhece uma pessoa, aquela pessoa tem um comportamento, e aquela pessoa te decepciona com um comportamento diferente. Qualquer pessoa fica decepcionada, fica triste. Assim é a gente. Só que eu não fiquei triste com Deus, porque Deus é um só. Se tem alguma religião que cultua outro Deus, ele está no caminho errado, não é Deus. Porque Deus é um só esse aqui, só esse que está aqui na Bíblia. Esse que falou de Isaías, que falou de Moisés, que falou de Davi, mesmo Jesus, ele é Deus. É o mesmo que falou com Jó, é o mesmo que retribuiu para Jó tudo que Jó perdeu. Correto, irmão? Então quem conhece a passagem de Jó sabe que é tremendo, né? Sabe que é tremendo. E a pessoa fala, pô, mas o cara nunca fez nada, Deus deixou acontecer isso com ele. Tem muitas coisas que Deus deixa acontecer com a gente, sem a gente merecer. Mas só que Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que restitui, Ele é um Deus que dá muito mais do que Ele tirou. E sendo que o que você tinha antes, Ele que deu. Né? Não, o que Jó falou? Deus deu, Deus tirou. Né? Então ele não reclamou, não reclamou. Deus me deu, Deus tirou, agora ele tirou. Né? Ele não falou, eu era feliz, não sabia o que eu fiz. Lá no livro dele, a Bíblia não fala o que ele fez para merecer o que aconteceu com ele. Né? Às vezes a gente, sem merecendo qualquer coisa que acontece, a gente reclama muito. No versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a semente fica sufocada, não tem como nascer, né? Você pega uma semente para ele, você vê ela brotar, ela cresce. Se você for lá colocar uns paus em cima dela, não precisa nem ser uma folha de lata, alguma coisa que impede ela de receber o ar, receber o sol, ela vai morrer, vai crescer toda torta, vai ficar sufocada. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é isso. Eu não vou na igreja porque hoje eu não vou porque eu tenho que trabalhar até mais tarde. Mas eu tenho uma ligação para fazer, tenho um compromisso para ir. Sei lá, o cara arruma qualquer coisa, né? A pessoa arruma qualquer coisa. Mas se ele falar assim, não, eu tenho um compromisso todos os dias, ou melhor, todo dia de quarta-feira à noite, eu estou no culto. Todo sábado, às 7 da noite, estou no culto. Chega a certa hora, tem dia que você está com culpa, poxa, eu acho que é melhor ficar deitado, tomar um banho, descansar, porque chegar lá, eu vou sair só 9 horas, vou ter que jantar ainda. Jantar agora não dá mais tempo. Tem um monte de coisa aí na cabeça da gente. Estou errado, não? Mas a gente pega e larga tudo aquilo para lá e aproveita o que é bom. Né? A mesma coisa do feijão, né? Você pegar o feijão do jeito que vem e pôr na panela e cozinhar, você pode estar pegando pedra e mastigando depois. É bom dar uma escolhida no feijão, né? Hoje eu não sei se não é escolher feijão mais do que feijão. Antigamente, se não escolhesse, estava enrolada, né? Mas ainda bem pedra no feijão ainda? Né, Samara? Falei, mas não, tá vendo? Hoje o negócio tá bom. Hoje a coisa moderna. Arroz, tem gente que nem lava o arroz mais, né?
Não é verdade? Então o negócio está fácil, tá bom? Então veja bem, gente, essa palavra eu achei ela maravilhosa, porque é o seguinte, ele vem falar, né, das pessoas que às vezes você conhece gente aí que trabalha, entra janeiro, sai dezembro, ele nem fala, né, em ir num culto ou ir na igreja. Pois acontece as coisas com ele lá, e aí ele vai querer correr atrás, né, de Jesus. E tem até uma música que fala, né, que agora eu não me lembro, mas fala que no momento difícil o cara vai valorizar a palavra, vai valorizar o culto, vai dar atenção. Aí é onde ele encontra obstáculos, onde ele encontra certas dificuldades, não por eles, porque o cara foi, ele era meu amigo, de repente ele está mudando de caminho, ia levar ele para o lado, porque é onde ele já estava, né? Não, o que manda, o que vale é ter dinheiro. Tem muita gente que eu já escutei falar, se o cara fala que felicidade, o pessoal fala que ou a igreja, o crente, ou o pastor fala que dinheiro não traz felicidade. Pô, mas eu quero ver se o cara, se ele não tem dinheiro, como é que ele vai ser feliz? O cara acha que dinheiro é a razão da felicidade, mas eu não acredito que seja a razão da felicidade. O dinheiro faz parte da vida, é como se fosse antigamente o cara um plantava arroz, o outro plantava feijão, então trocava, um dava o arroz, o outro dava o feijão, trocava. Hoje, para facilitar, porque tem muito mais gente que naquela época, usa a moeda, mas tem gente que faz a moeda um Deus. O que Jesus está falando aqui não é que ele é contra alguém que é rico, ou que alguém tem condições e não pode dar atenção ao que ele tem. Pode, mas dá para ele deixar um pedacinho do tempo para Deus também, porque Deus é o dono de todas as coisas. O pastor falou aqui, citou uma passagem muito linda da Bíblia, né? Que é o 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, lá eu não me lembro agora o versículo, mas a cabeça está... Mas estava falando ali, que todo mundo ouviu aqui, que ele falou que o nosso corpo não é nosso, ele é de Deus. Então, às vezes, por que é pecado prostituir? Porque se o corpo fosse nosso, podia fazer o que nós queríamos com ele, né? Mas não pode. Aí tem gente que fala assim, mas fazer uma tatuagem não tem nenhum problema. Não sei se tem problema, mas eu acho o seguinte: se a pessoa não está achando, não está feliz com a pele dele, com a natureza dele que Deus deu, por alguma coisa ele está sendo rebelde, por algum motivo, né? Não que eu sou contra alguém que faça tatuagem, não sou contra, mas eu acho que Deus deixou bem claro, né? Bem claro na palavra dele que o corpo é nosso, é do Espírito Santo, não é nosso, quero dizer. Então quem manda é o Espírito Santo. Então perguntar para ele se ele concorda com isso. Vamos no versículo 23, é o final da parábola aqui. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, vamos falar todo mundo, boa terra. Boa terra. Então tomara que o coração de vocês seja boa terra para semear. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, e a compreende. Este frutifica. Palavra bonita, frutificar, né? Repete comigo: este frutifica. Frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por um. Por um, né? 100 por um.
E aí o cara faz um negócio, planta uma semente ali ruim, dá lá 100 espigas lá, sei lá de quê, do joio, né? Aí ele não quer colher, mas não tem jeito, tem que colher. O cara não é obrigado a plantar, não. Eu já escutei muita gente falar, meu pai falava essas coisas. Só que meu pai falava de uma maneira seguinte: se você não é obrigado a plantar, mas cumprir né? Mas você não é obrigado a plantar, mas colher não tem essa de não colher. Pode esconder, como diz o Salmo 139, né? Pode esconder lá nas profundezas da terra, pode esconder lá no céu, lá que está mesmo, né? Não pode ser nos confins da terra, lá ele está. As profundezas do mar, lá ele está, não está escondido dele. Dele Deus, que eu quero dizer. Então ele foi bem enfático aqui, né? Ele falou, olha, mas os que foi semeado em boa, a semente que foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. O que ouve a palavra e a compreende. Eu tenho um livro que fala assim: você sabe o que lê? É isso mesmo, Samara? Sabe o que lê? Entende o que lê? Lá no curso ele me deu, eles deram esse livro para nós, no meio do curso mais ou menos. Você entende o que lê? Ele fala lá sobre a homilética, sobre a homilética da palavra, que é na Igreja Católica ele fala homilia, né? E fala também agora outra palavra não vem agora na cabeça, mas uma das coisas que eles falam bastante, né? Eu comentei com a Samara esses dias, foi isso? Da palavra lá, estava no livro lá. Então, a palavra que eu falei aqui, não compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Palavra bonita também, frutifica, não é? Todo mundo gosta, frutifica, mas vamos frutificar, vamos plantar boa semente, vamos colocar na mão de Deus o nosso coração. Vamos acreditar que o que está escrito aqui funciona. O que está escrito aqui não é por acaso. Tem gente que fala, foi o homem que escreveu. Tem muitas pessoas que falam que foi o homem que escreveu. Mas não foi. Deus usou o homem. Né? Deus usou ele. Mas quem escreve é o Espírito Santo. Gente, nós não podemos ver o Espírito Santo, porque a ação dele é a nossa ação. Então é uma maneira fácil. Eu ouvi uma pregadora lá na Peniel uma vez, faz tempo, hein? Faz uns 12 anos, 13 por aí. Eu escutei ela falar: você quer saber se você tem o Espírito Santo? Você quer saber se você está com o Espírito Santo? É só quando você fazer uma coisa errada, você se sentir incomodado. Você fez uma coisa errada, não sentiu nada, não sabe que é errado e está legal assim mesmo, então não tem o Espírito Santo. É fácil de identificar. Eu às vezes falo, olha gente, é muito fácil a gente saber qual que é o pensamento. Se eu penso uma coisa do meu amigo, se for uma coisa boa, é de Deus que veio para mim. Mas se for um pensamento para fazer alguma coisa de errado para o meu amigo ou o meu inimigo, não é de Deus. Então eu tenho que saber tirar isso, eu tenho que saber separar esse joio desse trigo. Isso é fácil. Na nossa cabeça é onde fala vigiai. A palavra de Deus fala vigiai e orai. Aqui tem uma passagem que eu também gosto muito da passagem.
que é em Filipenses 4, né? Acho que eu já falei sobre ela aqui, mas eu quero Filipenses 4, Gálatas, Filipenses 4, versículo 4 também. Vou ler do 4 ao 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisas algumas. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. Seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pelas súplicas, com ação de graça. Aí vem o versículo 7, que eu gosto muito dessa passagem aqui. Peço pelas minhas filhas também, peço a Deus, pela minha esposa, por mim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É maravilhosa essa oração, não é? Fala a verdade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, excede todo entendimento do homem, né? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu li também uma passagem no livro, agora não me lembro qual o livro, que ele fala assim: o verdadeiro crescimento ocorre fora da zona de conforto. Às vezes a gente acha que se o negócio não está bom, Deus não está agindo ali. E ali às vezes é a hora que Deus está agindo, né? Jesus, ou melhor, tem uma música que o sempre falou bacana. Tem uma música, agora não me lembro de quem que é, mas ele fala, acho que é do Duque Dalvão, que ele fala que os passos na praia, né? Acho que é do rastro na praia, rastro. E aí teve uma hora que ele estava vendo o passo dele e o passo de Jesus do lado dele. Aí chegou mais na frente, ele via só o passo dele. Aí ele questionou, né, Deus, né, que ele estava andando sozinho, Deus não estava com ele. A música fala de maneira mais correta, mas vamos dizer assim, fazendo uma analogia simples. Aí Deus respondeu para ele: não, naquela hora que soltar 2 passos, melhor, 2 rastros, aí fala, acho que é passo das areias, na areia mesmo. Naquela hora que soltar 2 passos, aquela hora eu estou te carregando. Então é o passo de Deus que está ali, não é o nosso. Não é nós carregando Deus e nem nós sem Deus. É Ele carregando a gente. Então, se a gente confiar nele, é como diz a palavra de Deus: se você confiar, está escrito, se você confiar, verás a glória de Deus. E a glória de Deus não é pouca coisa. Deus não gosta de abençoar com pouca coisa. Deus é farturento. Tanto é que você pode ver as passagens que tem da Bíblia. Jesus está sempre fazendo a multiplicação, sempre dando, lá no casamento, ele deu muitos vinhos bons, o vinho ruim tinha acabado, e ele deu o vinho, porque o vinho é celestial, né? O vinho é santo.
Só estou perguntando para o pastor, porque às vezes a gente começa a falar e esquece do horário. Eu quero só colocar mais uma posição aqui do ensinamento de Paulo. Estou procurando aqui, mas pensa. Passagem que está aqui de dar continuidade aqui no que nós estávamos lendo, do Filipenses 4, aí depois o 8 diz assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então é aquele negócio, Deus, Ele é um Deus de fartura, um Deus de bondade, mas às vezes a gente esquece de prestar atenção que para nós cultuar Deus, nós precisamos fazer bem feito. Até esses dias, ou foi uma palavra que eu coloquei aqui, e às vezes a gente pensa que cultuar Deus só quando a gente vem na igreja, mas nós podemos cultuar Deus quando a gente está fazendo uma tarefa, fazer bem feito. A gente pode cultuar Deus atendendo bem uma pessoa que chega na casa da gente, quando a gente atende com prazer, quando a gente atende com carinho. Lá no trabalho, eu falo para o pessoal, nós temos que ter duas coisas, qualidade e preço. Porque se você tiver só qualidade, às vezes as pessoas não percebem. Então você tem que ter qualidade e preço. Às vezes você, eu tenho qualidade, mas meu preço, eu tenho que colocar mais, senão se eu não ganhar, não vai. Às vezes tem que sujeitar a ganhar menos, mas ter qualidade. Então o meu objetivo lá na empresa é isso aí. Em primeiro lugar, qualidade. E a mesma coisa é quando a gente está falando quando a gente fala de Deus para um próximo, para um irmão, né? Quando a gente vai no supermercado, põe as coisas no carrinho, quando chega lá no caixa, não vou levar isso aqui não, aí já põe ali do lado, põe em cima de outras coisas, né? Então a gente tem que saber que, vamos dizer, se eu pego um negócio no carrinho, onde estava arrumado, talvez fique difícil voltar lá, às vezes no atacadão meio longe, mas tem sempre um carrinho ali com um pouco de coisa. Pergunta para o menino do carro, onde eu vou pôr isso aqui? Quer dizer, são coisas pequenas que agradam o coração de Deus. E às vezes são coisas pequenas também que a gente faz no nosso dia a dia, no trânsito, na hora da gente conversar com quem está trabalhando, em todos os sentidos, até não atender um telefone. A gente está cultuando Deus, a gente fazer bem feito e com amor. Glória a Deus. Então vamos lembrar dessa palavra e agradecer a Deus por nós ter condições de ter acesso a ela. E eu agradeço a Deus e a todos aqui, o pastor, pela oportunidade abençoada.